Fala, você tá bom? Liga aqui falando. Você já reparou que o pessoal tá meio catastrófico demais hoje? O pessoal tá falando como se o apocalipse tivesse chegado. Isso é real? Você já se perguntou sobre isso? Qualquer lugar que você entra hoje no YouTube, no Instagram, você vai ter uma galera que tá sendo muito catastrófica, né? Será que isso é bom? Como que você conduz a sua vida em função disso? Quando eu observo o que Deus fez, quando você observa as coisas que Deus fez, elas estão caóticas. Porque parece que quando eu pego um vídeo hoje na internet, o que o cara quer fazer é me colocar lá pra baixo, cara. O cara, ó, o mundo vai acabar agora, valeu? Mas fica tranquilo. Porque antes do mundo acabar, você pode entrar lá no meu curso que eu vou te falar o que você tem que fazer para esse mundo não ser tão horrível quando chegar o caos que você tanto espera. Os vendedores de curso. Não tem nada contra vender curso. Inclusive é uma das coisas que eu venho fazer também, entendeu? Só que não baseado nessa porcaria de caos, cara. Parece que todo mundo, de algum jeito, tá vivendo esse processo de medo. Mas não é um medo natural, porque se você observa o teu entorno, as coisas que Deus fez continuam aqui, cara, tão lindas, tão ordenadas, né? Lembra que eu já tinha explicado que a organização, ela vem do homem e a ordem vem de Deus, né? O homem, o que ele quer fazer é se aproximar dessa ordem divina, então ele tenta organizar as coisas, aqueles que tentam fazer isso, né? Mas quando você observa que esses pensamentos, essas ideias, de algum jeito não representam a verdade, eles não se aproximam de Deus, eles se afastam de Deus. Colocar medo em outro homem, isso não é se aproximar de Deus, isso é se afastar de Deus. E tá cheio de profeta do Apocalipse, cara. Você observa, Jesus, ele vai lá e fala que não existiria outro profeta depois de Jonas, para aquela galerinha, né, do Velho Testamento. Jesus, quando ele vem, ele é o Messias. É assim que a gente considera, né? Pelo menos esse é o meu modelo existencial, aquilo que eu acredito ser verdade. Talvez você compartilhe do mesmo pensamento. Jesus, ele não nos revela, não fala nada sobre Apocalipse. Apocalipse significa revelação, né? Cara, a última revelação que teve, cara, é Jesus, ponto. E ele fala, assim, que existiria um momento que seria mais difícil, né? E você vai ver isso nas palavras de Jesus. Mas o Apocalipse em si não foi Jesus. Você vê que quando você estuda o Apocalipse em si, você vê que tem várias contradições em relação ao próprio Jesus. Mas as pessoas desejam o Apocalipse. E por isso que elas vivem nesse medo, nessa coisa confusa, conturbada que a gente acaba vivendo hoje. Se você tem um pouco de dúvida sobre a sua existência, sobre as coisas que Deus fez, como Ele ordenou, cara, olha pro céu. Ele tá em desordem, cara. Não tá. Quando você conhece as coisas que Deus fez, cara, sai pra fora, vai ver alguma coisa natural, alguma coisa que Deus criou, você vai ver que ela continua da mesma forma linda. A ordem divina, ela permanece. O que está acontecendo é uma desorganização mental, ou seja, uma desorganização do pensamento humano, do espírito humano, que está sendo divulgado como se fosse real. O Apocalipse, ele não existe. O Apocalipse é um plano. É um plano para fazer com que você se sinta mal e que você haja como não deveria agir. Você haja numa confusão espiritual, tal como muitos estão agindo. Então, essa ideia de você acompanhar política, acompanhar políticos, acompanhar pessoas que se dizem como profetas, essas coisas assim, toma muito cuidado. Isso não necessariamente representa o real. O mundo, lembra o seguinte, ó, que o reino de Deus, ele não é desse mundo. Que Jesus, quando ele vai pro deserto, lembra que ele tem aquele encontro com o diabo? E lá acontece o seguinte, que se fala que
que todos os reinos desse mundo, o qual nós estamos, pertencem a Satanás. Quando a gente fala reinos, são esses, entre aspas, setores que são governados, que possuem uma certa hierarquia. Uma hierarquia está relacionada a esses anjos caídos. Enfim, todo esse conjunto meio complexo de se entender no âmbito espiritual e metafísico. Mas quando você entende que esse mundo qual você está, ele em si, ele representa, ele é composto por esses reinos aqui, eles não são os reinos de Deus. O reino de Deus não é desse mundo. Jesus já fala isso pra gente. Então o que você está vendo aqui é algo que faz parte do processo. Mas só que você não deve temer. Porque se você aceita Jesus como o Filho, né, como um caminho, a verdade e a vida, ele já comentou um pouco sobre isso, que isso aconteceria. Mas você não deve temer de forma alguma como ele nos pede, porque o reino de Deus não é desse mundo, não existe essa confusão mental. Eu tô vendo as pessoas de algum jeito, cara, não é só as pessoas em si, mas quando você utiliza esse meio, igual a gente está utilizando aqui, que é a internet, você pode captar coisas que são boas e captar coisas que são ruins. E ultimamente, essa ferramenta aqui tem feito com que a gente utilizasse todas essas informações, ou seja, essas coisas que dão forma interna a nós, como se fosse algo real. Ou seja, algo que vem do reino real, o reino de Deus, que é um só e que é fora desse mundo. Mas não é. Só existe um rei, que é Deus. Esse rei, ele possui um reino, que é o reino dos céus. Os processos que acontecem é o tal da realidade. E que tem um real, um aspecto real, esse efeito real que existe no final. Você está num processo de vida. Você ainda não tem uma vida, entenda? Você ainda não tem uma vida. Você tem um processo de vida. Sua vida ela só vai poder ser chamada, esse efeito final de vida, é quando você virar uma estrela, quando você virar uma estrelinha, quando você se for, simbolicamente falando. Aqui você está vivendo. Enquanto você vive, ou você se aproxima desse Deus, ou você se afasta desse Deus. Quando você tem maior crença nessa ideia, dessa revelação, desse apocalipse, dessa coisa, esse plano que se distancia de Deus de fato, porque se você for ler o Apocalipse, você vai ver que aquilo ali se distancia de Deus, através de Jesus. É contraditório, tem inúmeras contradições, aquilo não representa o real. Mas quando você se aproxima daquilo, você se aproxima de algo que tem um aspecto mentiroso. E em geral as pessoas têm vivido dessa forma. Quando você liga esse aparelhinho aqui, você tem que tomar muito cuidado. Parece que todo dia o mundo vai acabar. Mas se você abre a porta da sua casa, você olha para o céu, você observa um lago, você vê uma flor, se você vê qualquer animal, qualquer coisa que seja criação de Deus, você não vê essa confusão que o ser humano está querendo te vender. A gente está vivendo um momento muito confuso. Eu particularmente acredito que o que Jesus falou sobre os momentos derradeiros esteja próximo. Eu tenho essa percepção, mas não segundo o Apocalipse. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse momento que a gente está vivendo, retorna lá no Evangelho, cara. Vai ver no Evangelho o que Jesus fala sobre esses momentos. Vê como que você deve agir. Você tem que ter calma no seu coração. Você tem que aceitar Jesus como o caminho, a verdade e a vida. Porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, a sua forma de você lidar com o outro, com seus irmãos, tem que ser muito perto do que Jesus nos passou. Eu não estou falando para você tentar fazer aquilo como um igual, porque você não é igual a Jesus, entendeu? Você é filho de Deus, você tem a sua individualidade, você tem a sua forma de agir, você tem a sua percepção. Mas, se assim eu pudesse dizer, toma cuidado. Eu acho que esse vídeo aqui é importante no momento em que a gente vive e no momento que aparentemente tudo é confusão. É uma confusão humana muito doida que a gente tem vivido e que a gente tem que ter um controle sobre isso. Essa confusão do espírito, do indivíduo. Deus, ele é com você, mas ele, para ser com você, necessita do seu livre-arbítrio. Esse seu livre-arbítrio é você permitir alcançá-lo através da verdade. E a verdade, ela está aí. Você vai ter que buscá-la. Aquilo que se afasta de Deus, aquilo que se afasta do que Jesus nos falou, é mentira. Toma cuidado. Por isso que eu estou falando, toma cuidado. Tá bom? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, por favor, curte, né? Eu acho legal.
Comenta, que eu gostaria de saber um pouco da sua opinião também sobre essas coisas que eu estou falando. Eu dei vontade de falar sobre esse assunto para tentar tirar um pouco desse aspecto mentiroso que a gente tem vivido aí ao longo dos dias. Valeu? Até a próxima!